seja bem-vinda. Eu recebo aqui a doutora Maria José Femenias, é assim que fala mesmo. Exatamente. Femenias Vieira, ela é cirurgiã do aparelho digestivo. Agora, doutora, por que acontece a constipação intestinal? Dá para explicar um pouquinho pra gente? A constipação intestinal, ela faz parte de várias doenças. Tá. Ela é um sintoma. Então, algumas doenças podem ter constipação intestinal, também chamada obstipação. Em geral, pode estar relacionado com problemas intestinais, como, por exemplo, uma neoplasia, um tumor de intestino. Isso é um risco, as pessoas terem um tumor e não procurarem um médico, tendo um sintoma tão importante. Também a doença diverticular e a constipação pode causar outras doenças, como hemorroidas, fissuras, às vezes o períneo também fica com algum problema. Então é importante também saber o que é constipação intestinal. A maior parte das pessoas acham que o intestino, se não funcionar todos os dias, ela é obstipada. E na realidade, se uma pessoa evacuar 3 vezes por semana, ela é normal. Ah, é? É verdade. Então, esse é um mito. É verdade. Muitas pessoas falam, não, o meu intestino não funciona todos os dias. Então, se ele funcionar 3 vezes por semana, é considerado normal. É considerado normal. Mas é o ideal? Cada pessoa é de um jeito. As pessoas são diferentes. Tá. As pessoas têm tamanho de pé diferente, tamanho de intestino diferente. Então, o grande erro e um mito é que a pessoa acha que porque o intestino não funcionou todos os dias, ela tem que tomar um laxante. E no momento em que ela toma um laxante, ela pode prejudicar o corpo. Porque ela faz uso de um laxante, às vezes forte, que com o tempo vicia, os movimentos propulsivos do intestino alteram e ela aí passa a evacuar todos os dias, mas com o tempo ela começa a evacuar cada 2, 3 dias, cada 4 dias. Está diminuindo e tendo que aumentar a dose do laxante. Então isso é um risco. Um outro mito que acontece, que eu encontro muito no consultório, é que a pessoa acha que ela engordou porque o intestino não funcionou. Então ela faz uso do laxante para emagrecer. Aliás, na internet a gente vê muitos vídeos assim, a gente tem que tomar tanto cuidado com risco. Isso. Porque, eu já vi, por exemplo, emagreça não sei quantos quilos fazendo o seu intestino funcionar. Então isso é mito, não funciona. É um mito e assim, é considerado normal 3 vezes por semana. Inclusive tem exames que são feitos para definir se a pessoa tem obstipação ou não. Quando a pessoa toma marcadores radiopacos e faz um raio-x simples de abdômen, que mostra onde esses marcadores param no intestino. A pessoa pode ter uma inércia colônica, que é o intestino todinho, que não funciona bem, ou ela às vezes pode ter o que a gente chama de uma obstrução distal, quando as fezes param no reto. Isso é muito comum e às vezes adquire desde pequenos. Então, a criança pode ter constipação também? Pode nascer com constipação, que é o megacólon congênito, que graças a Deus é muito raro, mas às vezes as crianças são acostumadas a não irem ao banheiro. Então a própria mãe ou o pai fala, cuidado, esse banheiro não é bom. E a criança não vai e o reto começa a distender. E com o tempo ela fica com o intestino, que as fezes ficam no reto. E perde os movimentos que são controlados pelo cérebro. Então, quando as fezes chegam no reto, o esfíncter, que é do músculo liso, que é como do coração, eu não comando isso. Eu não comando meu coração batendo. O esfíncter interno, ele é músculo liso, então ele abre. Mas você depois, quando vai ao banheiro, você relaxa e evacua. As pessoas têm medo de falar de evacuação, né? Sim. Mas na realidade é assim que funciona. Claro. Se a pessoa segura as fezes começam a ficar duras no reto. Vai acumulando e vai ressecando. E aí ela precisa fazer muita força para evacuar e começam até a aparecer os outros problemas, como eu disse, como as hemorroidas. Então, de fazer muita força, acaba contribuindo para outros problemas. E vai virando uma bola de neve. Uma bola de neve. E muitas doenças têm o problema do sintoma de constipação. Vou ler para vocês, olha, dificuldade ou esforço para evacuar, sensação de evacuação incompleta ou percepção de evacuação infrequente, distensão abdominal, que seria inchaço,
desconforto abdominal, o incômodo, dor para evacuar. Então seriam esses os sintomas, doutora? Os sintomas seria a dificuldade mesmo de evacuar, mas aí você colocou que essa sensação de evacuação incompleta pode ser os puxos. Quando uma pessoa tem um tumor de reto, ela pode ter a sensação de querer ir ao banheiro todas as vezes, não consegue eliminar, mas porque ela tem um tumor. Aí a importância de uma pessoa que tenha o quadro de alteração do ritmo intestinal, ela procurar o médico. Porque às vezes ela procura tomar um laxante, melhora, mas na realidade ela tem um tumor ou tem uma diverticulite, alguma coisa mais grave, e ela precisa de tratamento. Então, como eu disse, obstipação é um sintoma, ela não é uma doença, que pode aparecer em várias doenças, inclusive diabético, como eu falei, pessoas que têm hipotiroidismo, que a tiroide funciona mais devagar, pessoas com insuficiência renal. Também muitos medicamentos podem causar a obstipação intestinal, como antiácidos, pessoas que fazem uso de ferro quando tem anemia. Também pode causar. O intestino fica preso. Olha só. E antidepressivos, analgésicos, são vários medicamentos que podem levar à obstipação intestinal. E uma das causas mais frequentes são as funcionais, quando a pessoa não faz uso da dieta adequada, que é a alimentação rica em fibras. Eu ia chegar nesse assunto justamente, porque, claro, todos sabem que a maioria das pessoas consomem muito carboidrato, açúcar. Isso realmente prejudica? Prejudica. Quando for usar açúcar de forma moderada, eu sempre digo para os pacientes, 70% fibras, 30% o resto. 70%, que seriam as frutas, as verduras, os legumes, os grãos, as nozes, as castanhas. Então isso teria uma alimentação saudável, não apenas para controlar a obstipação intestinal, mas também para controlar diversas doenças, inclusive doenças coronarianas, hipertensão arterial, a síndrome metabólica que envolve a obesidade. Questão emocional também pode fazer com que a pessoa tenha essa constipação intestinal, por exemplo, se eu sou muito estressada ou ansiosa, pode às vezes a pessoa tem a vontade de evacuar e não vai, e os fatores psicogênicos, eles envolvem todas as doenças, inclusive os sintomas de obstipação intestinal. Como eu disse, tem muito mito das fezes. As fezes, na realidade, é aquilo que você comeu, misturado com o que você tem dentro do teu corpo, que são os sucos digestivos. E desde criança as pessoas criam o mito da evacuação. Evacuação deveria ser uma coisa natural. E é natural. É uma coisa natural. E é bom, porque você elimina as toxinas e algo que você eventualmente ingeriu que não é bom. E lembrando também algumas doenças que são mais frequentes agora, como a esclerose múltipla, que a pessoa pode ter obstipação. A doença de Parkinson, que é bem frequente nos idosos. A pessoa tem a obstipação porque tem um reflexo alterado. Então, lembra que eu falei daquele esfíncter, que é o músculo liso? Ao invés dele relaxar, ele contrai. E ao invés do outro contrair, ele relaxa. Então, a pessoa não funciona o intestino por causa disso. Então, não deve tomar laxante. Às vezes o ideal... Nem em caso de emergência, por exemplo, pontualmente eu senti a necessidade de tomar um laxante, é melhor evitar? Às vezes, nessas pessoas, é melhor o esvaziamento do reto, por meio de um supositório de glicerina ou por meio de uma lavagem. E sempre falar com o médico, mas é relativamente comum. Ótimo. Tem uma perguntinha do público, vamos ver quem mandou agora. Quero mandar um beijo para você. Tá na tela, é a Rose. Beijo, Rose. Comer semente de mamão sem mastigar ajuda o intestino preso? Porque muito se fala dessas sementes que tem muitas fibras, mas se eu não mastigar essa semente, será que ela vai fazer efeito também? Não, eu não recomendo comer a semente de mamão. Não recomendo? E nenhuma semente, nem que mastigue. Por exemplo, sementes duras, como semente de uva, essas sementes muito duras têm que ser evitadas. Porque se a pessoa tem uma doença diverticular, essa semente pode entrar dentro do divertículo e até causar uma diverticulite. Fora que a semente de mamão não é saborosa.
Então faça uso da semente de linhaça moída e coma as frutas, como o mamão, que tem bastante fibra. Tá certo. Agora, pela característica das fezes, eu consigo identificar algum problema no organismo? Existem alguns exames, como por exemplo a pesquisa do sangue oculto nas fezes, que é feita realizada nos exames de check-up, que permite saber se tem sangue, aí pede a colonoscopia. Mas em a casa, consistência... só analisando em casa, vendo... Se a pessoa observar sangue e muco, ou se as fezes forem muito pequenas, aí pode ter uma obstipação intestinal. E sangue e muco é igual a exame proctológico. Tem que fazer um exame, um toque retal, uma colonoscopia, porque pode ter um pólipo de intestino ou uma neoplasia, que é grave. Que é grave, tá certo. Que é grave. Mais perguntinha do público na tela para você. Quem mandou foi o Duda, um beijo. O que é distensão abdominal, doutora? É quando a pessoa sente o abdômen mais inchado. Na realidade, várias doenças podem causar isso, como eu disse. Às vezes é só um problema funcional. A síndrome do intestino irritável causa isso. A pessoa tem flatulência, que são os gases, e sente o abdômen inchado. Tem a ver com a constipação? Pode também ter a ver com a constipação intestinal. Tá certo. Mais perguntinha do público na tela pra gente. Um beijo, Camila, minha xará. Beijo pra você. Quem tem fezes volumosas, qual o melhor tipo de fibra, solúvel ou insolúvel? Tem algum alimento que pode piorar o quadro? Ótima pergunta, muito bom. Fezes volumosas, na realidade, indica que a pessoa está comendo bastante fibra. Quando as fezes são pequenas e duras, não é bom. Existem até trabalhos que comparam os americanos com os africanos. Os americanos têm fezes menores por causa do fast food, e os africanos comem muita fibra. E você não vê algumas doenças entre os africanos, como câncer, doença diverticular, apendicite, que é uma doença mais relacionada com a modernidade. Mas as fibras, você pode ter as fibras solúveis e as insolúveis. As insolúveis são aquelas do farelo de trigo, da aveia, que você encontra no pão integral, que você também encontra nas frutas, nas verduras. E as solúveis você encontra mais nas frutas. E existem alguns mitos que dizem que maçã, por exemplo, prende o intestino. É verdade, ó, maçã, banana, maçã, a goiaba. Goiaba. Na realidade, é mito. Na realidade, não tem tantas fibras como a manga, mas ela não prende o intestino. Se você comer com a casca, ela tem bastante fibra. Se comer sem casca, tem poucas fibras. Então é um alimento que você dá, às vezes, para o bebê, para crianças, tem diarreia, raspa. A maçã tem fibra, mas não numa quantidade tão grande como no abacaxi, como na laranja com bagaço. Entendi. Então, fezes volumosas não tem problema. Às vezes também a pessoa segura as fezes, por isso que ficam volumosas. E às vezes tem pessoas que me procuram que têm vergonha, porque vão na casa de alguém e as fezes são tão volumosas que podem às vezes entupir o vaso sanitário. Ficam com vergonha. Ficam com vergonha. Bom, aí precisa resolver de alguma outra forma. O problema do vaso, O problema porque do o intestino vaso, está ótimo. Porque o intestino está ótimo. É isso mesmo, olha. Agora, não adianta também a gente consumir as fibras sem tomar ali, ó, a água. É muito importante. É fundamental. E a quantidade de água vai variar de pessoa para pessoa. Às vezes a pessoa não pode tomar muita água porque tem uma insuficiência renal. Então é importante que a urina esteja clara. Um dos parâmetros que você observa se a quantidade de líquido é suficiente ou não é pela cor da urina. A urina tem que estar bem clarinho, um amarelo bem claro. Se ela estiver amarela escura é porque não tomou água suficiente. Tá certo. Então água sempre mesmo. E atividade física também. Também é importante. Fundamental, que são os remédios da natureza, que são fundamentais para uma boa saúde. Para as mulheres, durante a menstruação, o ciclo menstrual, pode acontecer de ter uma Ótima pergunta essa, que seria uma alteração orgânica. Tem mulheres, por exemplo, que durante a menstruação, elas melhoram o intestino, outras pioram. Então seria por causa do hormônio.
Na menopausa, entra na menopausa, o intestino prende. Entra na menopausa, o intestino solta. Solta, cada uma é de um jeito. O que não pode é fazer o uso do laxante, Sempre sem orientação. Os alimentos com mais Sempre fibras e muita água. Também a ameixa seca é muito importante. Ameixa seca? A ameixa seca, ela tem uma substância que inclusive tem laxantes que fazem mal quando são tomados em excesso. Podem deixar o intestino até marrom quando toma em excesso, mesmo sendo coisas naturais, de folhas, é perigoso, não pode tomar laxante. Sempre. Faz uso da ameixa seca. Ai, que maravilha. E sempre consulte o seu médico, sempre. Mais uma perguntinha, dá tempo, vamos lá. Quem mandou agora? A Patrícia Moura. Até quantos dias é normal criança ficar sem evacuar? Isso é fundamental, precisa observar se a criança não está retendo as fezes. Porque o emocional na criança é muito forte. Quando elas são pequenininhas, então 4, 5 anos, quando nasce o irmãozinho, elas ficam com medo de perder tudo, inclusive medo de perder as fezes. Então eles retêm. Então o pai, a mãe, a professora tem que observar isso, porque precisa de uma consulta, é simples, não vai machucar e é fundamental isso. E às vezes não quer parar para... tá brincando? Não quer parar Também. A brincadeira para ir no banheiro. Criança faz muito isso. É verdade. Bom, gente, olha, eu só tenho que agradecer a sua presença. Muito obrigada. Obrigada a você. Olha, explicações aí, uma aula realmente pra gente. Obrigada. Aqui. Foi excelente. Você encontra a doutora Maria José Femenias Vieira, que é cirurgiã do aparelho digestivo, no site dramariajosé.com.br. Tem um artigo, inclusive, muito bacana, falando sobre constipação lá no site. Ou no Instagram, DRA, de doutora, Maria José F. Vieira. Tá bom? É só você acessar o Instagram. Muito obrigada. Gente, um beijo pra vocês. Amanhã estamos de volta aqui no Você Bonita ao vivo. Meu Instagram é @CamilaGalete. Espero você lá. Beijo, gente. Tchau.